No mundo do entretenimento, o brilho da fama quase sempre vem acompanhado de sombras. E quando falamos do BTS, não há dúvidas de que eles conquistaram uma luz tão intensa que iluminou cada canto do planeta, mas também despertou olhares de inveja, críticas abertas e até mesmo desprezo velado. O grupo saiu de pequenos palcos na Coreia do Sul para se tornar um fenômeno global, quebrando recordes, arrastando multidões e conquistando prêmios que antes pareciam inalcançáveis para artistas não ocidentais. No entanto, em meio ao reconhecimento, a idolatria e a devoção de milhões de fãs apaixonados, sempre houve aqueles que não viam o septeto com bons olhos. Alguns demonstraram sua antipatia de forma explícita, com comentários ácidos, enquanto outros preferiram adotar uma postura mais sutil, deixando escapar olhares atravessados ou frases carregadas de ironia. Essa não é a primeira vez que falamos sobre celebridades que não gostam do BTS. Na parte anterior, já levantamos nomes que geraram burburinho, mas a lista está longe de terminar. A cada novo sucesso do grupo, novas barreiras foram quebradas, e junto delas vieram novas críticas. Nesta segunda parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo de rivalidades, preconceitos e desconfianças, revelando momentos em que figuras da música, do cinema e até mesmo da mídia tentaram diminuir a grandeza do BTS. Prepare-se, porque algumas histórias podem surpreender e outras vão te deixar indignado. O primeiro ponto que chama a atenção são as rádios americanas. Quando o BTS começou a conquistar espaço nos Estados Unidos, uma das maiores dificuldades que enfrentaram foi o preconceito de certos radialistas. Muitos apresentadores de programas populares simplesmente não conseguiam aceitar que um grupo coreano estivesse competindo de igual para igual com artistas americanos. Houve ocasiões em que os nomes dos integrantes foram ridicularizados no ar, com piadinhas sobre como eram difíceis de pronunciar ou sobre o sotaque deles ao falar inglês. Em outros momentos, zombaram das letras em coreano, insinuando que músicas que não fossem cantadas em inglês não deveriam estar no topo das paradas. Esse tipo de postura não só irritou profundamente os fãs, como também expôs um problema maior: a xenofobia ainda muito presente no mercado musical internacional. Mas os ataques não vieram apenas do Ocidente. Dentro do próprio universo do K-pop, o BTS também enfrentou olhares desconfiados. Alguns idols de grupos rivais chegaram a debochar de coreografias dos meninos, insinuando que eram simples demais ou que careciam de originalidade. Outros, em entrevistas ou bastidores, deixaram escapar comentários sugerindo que o sucesso do BTS vinha mais da sorte do que do talento. Embora raramente esses episódios tenham sido assumidos publicamente, as redes sociais sempre acabaram revelando trechos de vídeos, expressões e falas que colocaram mais lenha na fogueira. O fandom, atento a cada detalhe, não deixava passar nada em branco, e qualquer sinal de desdém logo virava motivo de debate intenso. Um nome que sempre surge quando se fala em polêmicas e rivalidades é Kanye West. O rapper, conhecido tanto por sua genialidade musical quanto por seu temperamento explosivo, teria demonstrado incômodo com o crescimento meteórico do BTS. Embora nunca tenha feito um ataque direto, rumores de bastidores indicavam que ele não entendia como um grupo estrangeiro conseguia superar artistas americanos nas paradas mais prestigiadas do mundo. Esse suposto incômodo teria levado Kanye a evitar menções ao BTS, algo que, para muitos, soava como uma recusa em reconhecer a importância deles. Considerando que Kanye sempre foi alguém obcecado por recordes e posições de destaque, não é difícil imaginar que ver 7 jovens coreanos ocupando os primeiros lugares tenha mexido com o seu ego. Mas talvez uma das situações mais comentadas envolva um ator de Hollywood, famoso por suas comédias românticas. Durante uma entrevista, ele afirmou que bandas fabricadas como o BTS dificilmente teriam longevidade. O comentário, feito em tom de desdém, não passou despercebido e rapidamente foi interpretado como uma crítica direta ao septeto. O curioso é que anos depois, enquanto a carreira desse ator já não tinha o mesmo brilho de antes, o BTS continuava a dominar o cenário mundial, mostrando que a previsão dele estava completamente errada. Essa fala envelheceu mal e até hoje é lembrada como exemplo de como muitas pessoas duvidaram da força e da resiliência do grupo. E não podemos esquecer das premiações internacionais. Em vários eventos, as câmeras flagraram expressões desconfortáveis de artistas, enquanto o BTS subia ao palco para receber prêmios. Sorrisos amarelos,
aplausos tímidos ou até mesmo olhares de desdém foram interpretados como sinais de irritação. Muitos acreditam que, ao conquistarem troféus que antes eram quase exclusivos de cantores ocidentais, os meninos acabaram despertando antipatia. Afinal, o BTS quebrou barreiras históricas e mostrou que não existe mais um único dono da indústria musical global. Essa quebra de paradigmas, inevitavelmente, incomodou quem estava acostumado a dominar o cenário sem concorrência internacional. Além disso, houve episódios em que apresentadores de programas de TV fizeram comentários infelizes sobre os meninos. Desde piadas com aparência até insinuações de que eles não se sustentariam sem o apoio massivo dos fãs, essas falas revelaram o quanto o grupo ainda era subestimado por alguns setores da mídia. No entanto, o mais impressionante foi a forma como o BTS lidou com tudo isso. Em vez de responder diretamente às provocações, eles sempre escolheram o caminho do silêncio e da dedicação. Continuaram trabalhando duro, lançando músicas de qualidade e se apresentando com performances impecáveis, provando na prática que nenhum comentário maldoso seria capaz de derrubá-los. Esse comportamento dos meninos acabou se tornando uma lição não apenas para os fãs, mas para o próprio mercado. Enquanto alguns se ocupavam em criticar, o BTS seguia colecionando recordes, lotando estádios, vendendo milhões de álbuns e conquistando prêmios em diversas partes do mundo. Cada crítica parecia servir apenas como combustível para que eles subissem ainda mais alto. O mais curioso é que, com o tempo, alguns desses críticos acabaram mudando de postura. Certos artistas que no passado zombaram ou demonstraram desprezo, mais tarde tentaram se aproximar do grupo, reconhecendo o impacto que eles tiveram na música mundial. Isso prova que o sucesso do BTS não apenas quebrou barreiras, mas também quebrou resistências, obrigando até os mais céticos a reconhecerem a importância deles. No fim das contas, o que fica claro é que quanto maior o sucesso, maior também é a lista de haters. O BTS conquistou o impossível, mas isso não os blindou de críticas. Ainda assim, a forma como eles lidaram com a rejeição e o desprezo se tornou um exemplo de resiliência. Transformaram cada pedra lançada em combustível para seguir em frente, mostrando que a verdadeira grandeza está não em agradar a todos, mas em continuar crescendo apesar das adversidades. Quando olhamos para a trajetória do BTS, é impossível não perceber o contraste gritante entre o amor incondicional de milhões de fãs e o desprezo, muitas vezes silencioso, de certas figuras da indústria. Essa dualidade tornou a jornada do grupo ainda mais fascinante, porque mostrou que, em meio ao brilho da fama, também existiam obstáculos invisíveis, que vinham não apenas da pressão de trabalhar em um ritmo insano, mas também da resistência de quem não aceitava ver um grupo coreano conquistar espaços que antes pareciam reservados apenas a artistas ocidentais. É importante lembrar que o sucesso do BTS não aconteceu da noite para o dia. Cada palco conquistado, cada prêmio recebido e cada recorde quebrado foram resultados de anos de esforço, dedicação e trabalho em equipe. E justamente por isso, quando críticas e ataques vinham de radialistas, apresentadores de TV ou até mesmo outros artistas, a ferida parecia ainda mais profunda. Afinal, como pode alguém tentar diminuir um grupo que já havia provado, repetidas vezes, seu valor? Os ARMYs, sempre atentos, foram parte fundamental nessa história. A cada comentário maldoso, surgiam ondas de defesa nas redes sociais, hashtags em tendência mundial e campanhas que mostravam que o BTS nunca estava sozinho. Foi graças à força desse fandom que muitas atitudes preconceituosas foram expostas e criticadas. Algumas rádios, depois de sofrerem boicotes e pressão, tiveram que pedir desculpas publicamente. Certos apresentadores, depois de perderem audiência e credibilidade, voltaram atrás em suas falas. Esse é o poder do BTS aliado ao poder do ARMY. Uma união que não se limita ao palco, mas que ecoa em cada espaço onde o grupo é desrespeitado. Mas talvez o mais impressionante de tudo seja a postura dos próprios integrantes. Em nenhum momento eles alimentaram rivalidades públicas, responderam ataques com ataques ou buscaram vingança contra quem os criticou. Ao contrário, seguiram em frente com uma elegância rara no mundo do entretenimento. Transformaram cada crítica em energia para trabalhar ainda mais, cada olhar atravessado em motivação para subir mais alto. Esse tipo de comportamento não apenas preservou a imagem do grupo, mas também mostrou ao mundo que a grandeza de um artista não se mede pelo número de prêmios ou vendas, mas pela forma como ele reage diante das adversidades.
Hoje, ao observarmos o lugar que o BTS ocupa na história da música, fica evidente que todas aquelas vozes que tentaram diminuir sua importância já se tornaram apenas ecos distantes. O grupo não apenas conquistou o respeito da indústria, como também redefiniu os limites do que é possível para artistas vindos de fora do eixo ocidental. Eles abriram portas para uma nova geração de músicos coreanos e mostraram que a música, no fim das contas, é uma linguagem universal, que vai muito além de barreiras linguísticas ou culturais. E se algumas celebridades ainda insistem em não gostar do BTS, o impacto disso já não tem o mesmo peso. Porque a verdade é que a relevância do grupo fala por si só. Os números, os recordes, os shows esgotados e principalmente a conexão emocional com milhões de fãs em todo o mundo são provas vivas de que nada, absolutamente nada, conseguiu deter essa trajetória. Por isso, ao pensar em todos os momentos em que foram alvo de deboche, críticas e olhares de desdém, podemos dizer que no final o BTS venceu 2 vezes. A primeira, quando mostrou ao mundo o poder de sua música, e a segunda, quando provou que não precisava da aprovação de todos para brilhar. Porque a verdadeira vitória do BTS nunca foi conquistar celebridades ou críticos. A verdadeira vitória foi conquistar corações, e talvez seja exatamente isso que incomode tanto alguns artistas. Perceber que o BTS não precisou se moldar às regras do mercado para alcançar o topo. Eles criaram suas próprias regras, mudaram a lógica da indústria e mostraram que um grupo coreano podia ser tão ou mais relevante do que qualquer outro artista do planeta. Essa é a essência do sucesso deles, e é também a razão pela qual continuam sendo alvo de inveja, mas também de admiração, até mesmo daqueles que um dia ousaram duvidar. No fim, a história do BTS não é apenas sobre música, é sobre resistência, coragem e autenticidade. É sobre 7 jovens que, mesmo enfrentando críticas de radialistas, artistas rivais, rappers consagrados ou atores de Hollywood, continuaram acreditando em si mesmos e entregando o melhor de sua arte. E é sobre milhões de fãs que nunca deixaram de apoiá-los, defendê-los e amá-los incondicionalmente. Então, quando perguntarem se ainda existem celebridades que não gostam do BTS, a resposta pode até ser sim. Mas o mais importante é que, mesmo diante de toda essa resistência, o grupo seguiu firme, transformou críticas em combustível e, no final das contas, escreveu uma das histórias mais inspiradoras da música mundial. Uma história que não termina aqui, mas que continua sendo escrita a cada nova canção, a cada novo palco e a cada novo coração conquistado.